23 de janeiro de 2018. Antes de começar a apresentação, gostaria de esclarecer minha motivação. Observei pouca mudança no processo de DSBC entre 2006 e 2018. DSBC é a Declaração de Saída de Bens Culturais. É quando se quer enviar uma obra de arte para fora do país. A diferença entre uma exposição e uma venda. Em 2006 e 2008, eu utilizei o processo de DSBC, mas não estava vendendo um quadro. Em 2018, eu vendi duas obras muito parecidas com essas duas que eu represento aqui nesse slide e tive que enviá-las para fora. No entanto, para isso eu precisaria passar pelo processo de declaração de saída de bens culturais. Isso fez com que eu me surpreendesse, que eu tinha que adiar a minha encomenda e gerou uma certa urgência, porque eu só posso entrar com o processo no momento que eu souber o destino da obra, que adia o processo da venda. Então vamos à apresentação. Não há restrições. Um resumo crítico do processo de declaração de saída de bens culturais, a DSBC. Uma análise empírica do processo, pelo ponto de vista do artista contemporâneo, no caso eu, Henrique Bertolani. Aqui uma foto da superintendência do IFAM, uma foto histórica, e aqui é uma foto da entrada de onde você entrega a sua DSBC e depois do prazo volta para buscar ela. Os tópicos que eu vou abranger são: por que preciso preencher a DSBC? Como preencho a DSBC? O que dificulta a conformidade com o sistema? Como o sistema poderia ser melhorado? E eu concluo fazendo a pergunta: precisamos de um atestado de antecedentes para uma obra contemporânea? Por que eu preciso preencher a DSBC? O IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, exige o preenchimento de uma declaração de saída de bens culturais, a DSBC, quando as obras saem do país. Existe uma lista de isenções, porém, estas não se aplicam a trabalhos sobre tela e esculturas contemporâneas originais. Então eu coloco o atalho e se você clicasse nele, você cairia nessa página aqui. As isenções e os bens culturais que dispensam manifestação do IFAM para sair do país. Então, esses pontos, resumindo eles, são obras de cunho industrial, artesanal e de papel, se você fosse analisar eles. Lendo a primeira frase seria: artefatos artesanais ou industrializados de proporções medianas e reduzidas. Objetos de utilidade doméstica cotidiana. Objetos de decoração doméstico. Objetos de divulgação, difusão, promoção e impressos em papel. Desenhos e histórias em quadrinhos. Nenhuma hora telas ou esculturas são isentas desse processo. O formulário da SBC, clicando nesse link, nesse atalho, você cairia então nessa página aqui. A DSBC, consulta sobre a existência ou não de restrição à saída de bens culturais do Brasil. Então, clicando nesse atalho, você teria o formulário, que seria esse daqui. Então, você observa que é um formulário bem genérico e eu chamaria eventualmente a atenção a esse item aqui, que é o item 4. Escultura, pintura, desenho, gravura, e o número deles, quantos que você vai mandar. Pois é, chegaremos lá. E aí tem a parte do preenchimento da SBC, que é que eles chamam de folder, que seria essa página aqui, isso aqui já é a segunda, isso aqui seria a primeira página, declaração de bens, da saída de bens culturais. Declaração de saída de bens culturais pelo IFAM. E aí ele explica a necessidade e ele vai ponto por ponto da DSBC te explicando como preencher ela. Então, e na próxima página temos os telefones das superintendências que vão fazer esse processo. Após preenchido e entregue na superintendência do IFAM,
de seu estado, o formulário DSBC é carimbado, analisado e carimbado por um arquiteto. E uma notificação por e-mail é enviada para vir buscar o documento. O prazo irá variar, podendo levar até 15 dias. Minha experiência pessoal é que não levou tanto tempo. Há de se levar em consideração feriados, etc. Este visto prova que não há restrições iminentes sobre a obra em questão. Agora ela pode ser enviada pelos correios internacionalmente. A DSBC original é enviada junto com a obra nos correios. A DSBC deve ser levada junto com a obra quando sair do país, como uma viagem aérea, por exemplo. Então, viajando com a obra no avião, é bom você carregar ela com você. Esse aqui é o formulário DSBC que eu mostrei anteriormente, e eu só chamaria a atenção de que, de novo, você tem o formulário 1 e o formulário anexo. Esse aqui será para cada obra que você for mandar. Então você vai anexar uma foto na parte inferior e preencher esses dados aqui sobre a obra. Enquanto aqui, cada localidade, cada lugar para qual você mandar, vai precisar de uma dessas aqui preenchidas. Então, se você mandar uma exposição de 10 peças para um lugar só, você vai ter uma dessas folhas só e o resto, que é esse formulário 2, anexado atrás. Eu basicamente explico isso. E se tivesse duas exposições com os respectivos quadros para cada uma, seriam cada exposição, cada local de exposição vai receber uma dessas folhas aqui e os anexos vão vir respectivamente para cada exposição que você for mandar. O que dificulta a conformidade com o sistema? Então, a necessidade de 2 deslocamentos físicos para a Superintendência Estadual do IFAM. Em outras palavras, você tem que ir no edifício e voltar depois para buscar a documentação. Possíveis 2 deslocamentos para uma reveladora de fotos. Um local que vai revelar suas fotos fisicamente para que você possa enviar elas. O custo desse deslocamento e o tempo para o processamento do SBC. Então leva tempo. É um processo que exige tempo para você realizar. Geralmente é no posto dos Correios, no envio da obra, que se descobre a necessidade da DSBC. Então o atendente não vai mandar sem esse documento. Este formulário não é disponível nos Correios. Os atendentes dos Correios só disponibilizam o formulário AWB para encomendas internacionais. Então, o formulário DSBC é o equivalente para obras de arte desse AWB, que fala para onde está indo, etc. O portal do IFAM cita as leis que aplicam a saída do patrimônio cultural do país, porém não explicita que a sua obra, mesmo contemporânea, e você sendo o autor da mesma, o IFAM consulta nos livros dos tombamentos se a sua obra é tombada, ou se existe algum tipo de restrição histórica na sua obra. Difícil acesso ao IFAM, pois só há uma localidade por estado que processa a DSBC. Então, se houver alguma suspensão do processamento das DSBC durante feriados, adiando ainda mais o prazo do retorno, dificultando a venda das obras. Então, no meu caso, quando se expunha, era menos grave do que quando se quer vender uma obra. Isso é um ponto. Existe a possibilidade do erro no processamento da DSBC, exigindo ainda mais tempo a devolução. O processo é inflexível. Um exemplo, se o artista vendesse uma tela toda semana, o mesmo teria que realizar o translado para o IFAM para cada transação. Isso torna o processo custoso, desgastante e um empecilho para artistas que residem em localidades distantes. A DSBC é um requisito desmotivador para o artista contemporâneo que possui uma obra vendável no exterior, que é um tema de um outro vídeo, inclusive relacionando-se às leis, que é interessante ler essas leis, porque são históricas. Como o sistema pode ser aperfeiçoado? Primeiramente, informatizar 100% do sistema, incluindo a possibilidade de digitalmente enviar o DSBC com a foto. Criar um registro de artistas que já enviaram uma obra para o exterior e isentar artistas de terem que
repetidamente passar por esse sistema para embarcar ou enviar obras que produziram pelos correios internacionalmente. Em outras palavras, se você manda uma vez, você tem um registro, então já sabe que você é um artista contemporâneo, por sua vez não precisa enviar, porque o que você está produzindo sobre o seu nome é, não é um patrimônio histórico. Um simples número de registro, perdão, um simples número de registro eliminaria qualquer interação futura com o IFAM. Esse registro só seria criado quando enviar a primeira obra para o exterior. Então não é todo artista que vai ter, só se você precisar fazer esse tipo de envio para fora do Brasil. Nenhum atendente dos Correios ou do aeroporto irá comparar as fotos da DSBC com as obras, já embaladas, quando você for enviar, antes do envio ou embarcação. Então, na minha experiência, nenhum atendente alfandegário ou dos Correios, viajando comigo ou pelos Correios, checou obra por obra e, por sua vez, se elas são as mesmas que estão sendo enviadas pela DSBC. Então é um documento que ninguém lê. Só o arquiteto do IFAM. Eu comparo a DSBC para os criadores de obras como um imposto regressivo, que exige o translado entre outros custos para um segmento maior e mais pobre da população, o artista contemporâneo, que é um fato. Vai ter muitos artistas que estão sendo prejudicados porque existem as obras de patrimônio histórico que todos nós temos então que provar que não estamos lidando com patrimônio histórico. Então, instituições que dispõem de mais recursos financeiros, que transportam obras de patrimônio histórico tombado, não teriam que delegar proporcionalmente o mesmo valor de suas economias. Então, uma instituição que quer fazer uma exposição de uma obra histórica vai ter que preencher uma série de outros documentos, vai ter uma outra padronização desse processo e proporcionalmente o custo DSBC também está incluso, é menor para essa pessoa enviar essas obras do que um artista contemporâneo que quer vender sua obra ou torna ela vendável e tem que passar por esse processo recorrentemente. Então aqui eu boto um atalho sobre o que é uma lei regressiva, que afeta geralmente o segmento, maior quantidade de segmentos mais pobres. A conclusão, eu faço a pergunta, atestado de antecedentes para uma obra, para a obra? A única forma de uma obra transgredir a lei é quando um patrimônio material tombado no livro dos tombamentos é retirado do país sem uma DSBC. Então, é aí que se algo tombado sai do país sem permissão, você está transgredindo. Então não é uma obra contemporânea, né? O criador de uma obra contemporânea não deveria precisar realizar uma DSBC. A arte contemporânea, por definição, não é patrimônio histórico. As leis que submetem a culpa a priori são remanescentes de uma época autoritária do país. Então, você provar a sua inocência antes de você ser acusado é uma forma muito abrangente de você restringir, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e sua atenção. E eu pretendo fazer outros vídeos a respeito desse tema e embarcar nessa história, porque é uma história fascinante. Muito obrigado de novo.